trabalhei no primeiro período como programador. Quando eu conto essa história pra galera, a galera acha que eu consegui emprego muito rápido. Eu consegui virar programador, consegui trabalhar com programação, ganhar dinheiro com programação muito rápido, já no primeiro período da faculdade. Porém, naquele momento, quando eu vivi isso, foi muito natural. Eu nem achei que eu consegui muito rápido, porque era muita coisa que estava acontecendo e eu estava aplicando algumas técnicas que me fizeram conseguir emprego muito rápido. Eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. Mas eu quero dizer que eu contrariei muita gente. Eu contrariei muita gente porque quando eu estava mudando de carreira, quando eu estava mudando para a área de programação, eu fui fazendo uma pesquisa de mercado. Eu conectei com algumas pessoas que já trabalhavam, conhecidos meus que já trabalhavam na área de TI, na área de programação. Eu fiz algumas perguntas, por exemplo, eu já era formado em engenharia civil. Eu já tinha uma faculdade já de engenharia, eu perguntava principalmente o seguinte, cara, essas perguntas que vocês me fazem aqui nos comentários dos vídeos. Será que eu preciso fazer faculdade para virar programador? Eu me questionava isso em 2018, 2019, porque eu já era formado, eu já tinha minha faculdade de engenharia civil. E 100% da galera, basicamente 100% da galera falava que eu não precisava fazer faculdade. Porém, eu lembrei que eu tinha aplicado uma técnica na engenharia civil. Para quem não sabe, eu era da engenharia civil e virei programador, mas eu apliquei uma técnica para conseguir estágio, para conseguir emprego na engenharia civil, para num mercado completamente fechado. Para quem não sabe, o mercado de engenharia civil estava muito ruim lá em 2016, 2015, e mesmo assim eu consegui emprego e mesmo assim eu estava trabalhando com engenharia civil. Muitos dos colegas meus naquele momento que tinha acabado de formar comigo estava desempregado e eu me formei já trabalhando no escritório, já trabalhando como engenheiro civil, porque eu tinha aplicado essas técnicas lá no passado e deu certo. Mas Thales, que técnicas foram essas? Bom, lembra que eu falei que eu perguntei se eu precisava fazer faculdade e a galera falou que não? Realmente eu não precisava fazer faculdade para conseguir um emprego para virar programador. Porém, eu me lembrei que na faculdade a gente tem a oportunidade de concorrer a vagas de estágio. A vaga de estágio você só concorre se você estiver matriculado ou numa faculdade ou no curso técnico. Então, quando você faz uma faculdade, você pode fazer estágio. Quando você faz um curso técnico, você pode fazer estágio. E essas vagas de estágios, elas são bem pouquíssimas, assim, elas são poucos concorridas. Essas vagas de estágio, elas são muito tranquilas de você conseguir porque não tem quase concorrência. Não sei por quê, não sei se a galera não procura estágio ou se a galera estava procurando na plataforma errada. Eu não procurei estágio no LinkedIn. No LinkedIn é muito ruim para você procurar vagas de estágios. A vaga de estágio bom para você achar é na plataforma ou do CIEE ou na plataforma Moodys. Eu estava inscrito nas duas, tanto no CIEE quanto na plataforma Moodys. Eu vou escrever aqui, ó, ou na plataforma do CIEE, ou na plataforma Moodys. Deixa eu botar aqui CIEE maiúsculo, CIEE. Cara, essas duas plataformas aqui são especializadas para você conseguir estágio. E tinha muita vaga de estágio, principalmente na área de TI. Lembrando que eu já tinha usado essas plataformas para conseguir estágio na engenharia civil e eu achei relativamente rápido. Então apliquei a mesma técnica para conseguir estágio na área da programação por essas duas plataformas aqui. E foi muito rápido. No primeiro mês cadastrado, eu já fiz umas 3, 4 entrevistas aqui só para estágio. E aí, quando eu passei no meu estágio de TI para ser desenvolvedor, eu tinha recusado mais dois outros que eu já tinha passado aqui nessas plataformas multis. Então foi muito tranquilo, foi muito de boa. Eu lembro que eu me inscrevia nessas plataformas, eu cadastrava meu currículo e aí aparecia muitas vagas para eu ligar. Eu não simplesmente submetia igual você faz lá no LinkedIn para submeter as vagas com acesso simplificado, se eu não me engano. Não, aqui você entrava em contato com o cara, ó, eu vi que tem uma vaga aberta e eu quero participar desse processo. Quando que eu posso ir fazer entrevista? Era assim. Era assim, e a menina lá, o cara agendava um horário pra gente ir lá conversar. E cara, aconteceu uma situação muito esquisita. Até tô lembrando aqui. Numa dessas entrevistas,
de uma empresa aí, eu acho que uma empresa para a área de suporte, que eu não queria estar lá. E parece que o entrevistador também não queria que eu estivesse lá. Foi lá no centro da cidade, eu lembro que foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, e eu saí da zona norte do Rio de Janeiro, onde eu moro, e fui lá no centro da cidade, e cheguei lá mais ou menos uma hora e meia, não, meia hora de antecedência para fazer essa entrevista de estágio. E chegando lá eu vi que era uma rede hospitalar, até legalzinho e tal, mas cara, quando eu entrei na sala para fazer a entrevista do setor de TI, tudo jogado, um monte de fio para lá, e um ambiente sujo, e o cara tava numa reunião, tava escrevendo pra caramba, e eu sentei na cadeira do lado e ele começou a conversar em reunião junto comigo. Cara, naquele momento eu vi que os caras estavam nem aí pra essa entrevista. E ele falava comigo olhando pra tela do computador, não olhava nem pra mim. Me perguntava da onde você se formou, qual a experiência que você tem, as perguntas básicas de entrevista. E eu lembro que nesse dia ele nem olhava pra minha cara. E a vaga pra bolsa de estágio, eu acho que era 700 e poucos reais, baixíssima. Mas eu fui fazer entrevista pra pegar a experiência. Eu nunca recusava uma entrevista, eu participava de todas. Tanto é que por participar de todas as entrevistas que apareciam pra mim, na hora que eu consegui a minha entrevista, eu já tinha conseguido mais duas, mas eu recusei essas duas. E só uma experiência aqui que eu passei na. Não sei se foi no CIE ou Fundação Multis, mas tem empresas que vão fazer disso daí. Bom, e aí, quando eu entrei na faculdade, quando eu perguntava se valia a pena, eu me perguntei, cara, será que eu vou fazer uma pública ou vou fazer uma privada? E aí, uma faculdade privada, a faculdade paga, né? E aí, eu lembrando que eu já tinha feito a faculdade pública muito pesado, muito chato, eu tinha que ter tempo de dedicação e eu não tava com esse saco para poder estudar. Eu queria fazer alguma coisa rápida para terminar logo rápido, e aí foi onde eu escolhi análise e desenvolvimento de sistemas para poder cursar a faculdade. E aí, cursando análise e desenvolvimento de sistemas, eu demorei a faculdade para concluir em 2 anos e meio, muito rápido. Sendo que desses 2 anos e meio eu passei. Eu praticamente trabalhei a faculdade toda. No primeiro período, acho que no primeiro mês de faculdade, eu já consegui estágio. E eu zelei, eu pesquisei, fiz uma pesquisa também, e eu procurei por faculdades que permitiam que eu pudesse trabalhar no primeiro período. As públicas, as tradicionais, as públicas, não permitiam que o aluno trabalhasse no primeiro período. Essa daí então não servia para mim. Mas eu estava meio receoso e resistente de pagar uma mensalidade. Porém, eu coloquei na ponta do papel. Na época que eu entrei, a mensalidade ela era mais ou menos R$ 170 para você fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Coloquei na ponta do lápis, pô, R$ 170. E eu sabia que essa estratégia de estágio ia funcionar. Então, eu sabia que no primeiro mês ou no segundo mês, no máximo, eu ia estar ganhando mais ou menos R$ 1.200 de bolsa de estágio. E, cara, foi o que aconteceu. Eu estava ganhando R$ 1.200, R$ 1.200. Eu estava ganhando R$ 1.200 e pagando uma mensalidade de 170. Ou seja, eu estava sendo pago para poder estudar. Eu estava sendo pago quanto? Fazendo a conta aqui, R$ 1.030. 1.030? Isso. R$ 1.030. Depois vocês me corrijam aqui nos comentários. Então, basicamente, eu estava sendo pago para poder estudar. E eu fiz essa conta, eu falei, cara, eu vou fazer a faculdade particular, porque tem aqui na esquina da minha casa. E aí, é muito fácil, muito rápido, e foi tranquilo, foi de boa. E aí, eu fiz a faculdade e basicamente estava recebendo para poder trabalhar. Eu fiz, consegui muito rápido aqui. E, cara, uma atenção aqui. Muita gente fica procurando estágio no LinkedIn e fica falando que tá difícil, não acha. O LinkedIn, aguarde isso aqui. O LinkedIn não é uma plataforma para você conseguir estágio. O LinkedIn é a plataforma de network. Você até consegue estágio por lá. Inclusive, eu já consegui estágio lá por LinkedIn. Mas por quê? Porque eu tinha um perfil engajado, eu já estava estagiando, já tinha colocado lá as minhas coisas, as minhas funções lá no LinkedIn, tinha enfeitado o pavão lá e acabou que um recrutador viu meu perfil e me chamou para fazer um estágio. Mas você se candidatar não é o LinkedIn, não é a melhor opção. Então eu vou botar até aqui para você não esquecer. O LinkedIn não é a melhor opção. Cara, por quê? O LinkedIn é para você fazer network. Se você não tem o que agregar, você não vai fazer network.
Exatamente assim. Quando o seu currículo está vazio, quando você não tem experiência, não tem por que você fazer um LinkedIn. Mas, porém, contudo, todavia, você tendo um estágio, você já cria o LinkedIn, já começa a preencher teu LinkedIn com as experiências. E começa a postar, hoje no estágio, eu desenvolvi isso aqui, aprendi isso aqui, aqui. E era isso que eu fazia. E aí só aumentava as chances que eu tinha de conseguir novos empregos. E eu lembro que a minha estratégia era, eu vou conseguir estágio e depois eu vou trancar a faculdade, depois eu vou largar a faculdade. Como eu estava sendo pago para poder estudar, então eu continuei a faculdade até o final, sendo que quando eu terminei a faculdade, eu já estava ganhando aqui, ó, quando eu terminei a faculdade, eu já estava ganhando, se eu não me engano, 4.600, 4.600 reais. Olha só, eu estava aumentando e muito aqui meu poder de ganho com a programação. E para esse vídeo não ficar longo, eu vou terminar por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. E essa estratégia funcionou comigo, essa é a minha experiência. Se você aplicar, você pode funcionar com você, como não pode funcionar para você. Porque o tempo mudou, a época mudou que eu fiz essa estratégia. Eu não faço mais isso, mas eu conheço pessoas que estão fazendo e estão conseguindo. Beleza? E se você quiser aprender a base da programação, se você quiser se, digamos assim, aperfeiçoar, a melhorar a sua base, primeiro link aqui na descrição. É um curso de Python, onde eu criei esse curso pensando nas dificuldades que eu tive na época que eu era programador. Um monte de curso que enrolava, um monte de coisa, um monte de promessas falsas. Não, esse curso ele está comprometido para te ensinar a programar, beleza? Primeiro link aqui na descrição. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Assista esse vídeo aqui que é do seu interesse. Falou e valeu!